Existe de fato algumas síndromes e doenças que vêm da genética. E para a gente entender melhor como isso funciona, hoje eu converso com a geneticista Juliana Dourado. Boa tarde, Juliana. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, tudo ótimo. Agradeço. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Prazer estar recebendo aqui você hoje. Prazer é meu. Vamos lá, então, começando. Quais são as principais, então, doenças ou síndromes que vêm da genética? Bom, na verdade, existem milhares de síndromes genéticas. Hoje são catalogadas mais de 8.000 síndromes genéticas. Nossa. Que são causadas por alterações. Existem algumas extremamente raras, na verdade, a maioria delas são bastante raras. E existem algumas que são um pouco mais comuns, que a gente conhece um pouco, como a síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, a trombofilia e algumas dessas síndromes mais comuns que a gente tem mais no dia a dia, mas são inúmeras. Entendi. Agora, por exemplo, assim, doenças comuns podem ou não ser fruto da genética? Sim, na verdade, a genética, ela está intrínseca em todo o nosso organismo, porque o que vai determinar a cor do nosso olho, o nosso cabelo, tudo é a genética, é a produção das proteínas ali. Então, como o nosso corpo responde a diversas questões, ao metabolismo de gordura, metabolismo de açúcares, a questão de pressão alta, tudo tem uma certa influência da genética, em menor ou maior grau. Mas algumas questões a gente tem um conhecimento mais amplo e outros a gente sabe que existe, mas não tem determinado quais os genes e como que a gente pode trabalhar nesse sentido, mas existe sim uma influência genética para diversas questões. Por exemplo, o câncer. O câncer, a gente sabe que existem várias síndromes de predisposição genética ao câncer, que vários pacientes, a maioria dos casos acontece por questões ambientais, né, uma alimentação ruim, exposição à radiação, a várias outras questões, mas muitas vezes o paciente tem alterações genéticas que geram uma predisposição para ele ter alguns tipos de tumores, né? Então, sim, a genética, ela influencia basicamente todo o nosso organismo. Viu, Ju? E tem como a gente mapear, por exemplo, você falou assim, por exemplo, alguns cânceres, né? Questão da genética. Tem como você mapear, pegar uma pessoa e fazer um mapa genético dela e saber essas predisposições, assim? Sim, sim. Existem vários testes genéticos que existem aí no mercado, né? Mas é sempre importante a gente ter um objetivo para o teste, né? Ah, entendi. Não existe um teste genético que a gente pode avaliar a pessoa da cabeça aos pés. A gente sempre tem um objetivo. Então, existem painéis, por exemplo, onde a gente pode buscar uma predisposição genética ao câncer, que a gente vai fazer. E é importante que esse paciente que tenha essa vontade busque um aconselhamento genético, que é o trabalho que eu faço, para orientar o paciente de quais são os exames, porque são muitos exames só para isso, que vão envolver genes diferentes. E esses genes a gente pode determinar mediante a história familiar do paciente, a história de vida dele mesmo, o tipo de câncer que ele teve, ou os familiares, quantos familiares envolvidos, várias questões ali que a gente precisa determinar para determinar qual é o teste genético ideal para ela. Entendi. Né? E quando a gente fala, por exemplo, tratando assim de prevenção, por exemplo, quando a gente fala de genética, existe prevenção para essas doenças ou se tem da família, tem a genética, é só precocemente que a gente pode detectar alguma doença? Sim, existe a prevenção nesse sentido, assim, de tentar prevenir a ocorrência de síndromes genéticas nos filhos. Existe no sentido de a gente buscar ter hábitos de vida saudáveis, porque uma alimentação saudável, buscar evitar exposições à radiação, exposições a drogas, a álcool, isso pode alterar a genética dos nossos gametas. Então, nesse sentido, a gente pode evitar. Mas quando os pais são portadores de uma alteração genética, a alimentação não vai ter essa influência em desligar ou ligar os genes, como algumas pessoas acreditam. Não existe isso. Então, nesse sentido, os pais podem procurar opções reprodutivas que eles podem ter. Por exemplo, primeira delas, talvez não ter filhos, ou talvez a reprodução assistida com seleção genética de embriões, onde a gente seleciona um embrião que não tem aquela síndrome genética, e aí a gente pode quebrar o ciclo ali daquela doença. E pode também ser a doação de ovos, doação de espermatozoide, doação de embrião, adoção. Tem muitas opções que a gente conversa no atendimento para que os pais tenham esse entendimento de quais são as opções e que eles possam escolher, que tenham a autonomia de fazer essa escolha a partir das crenças do casal e do que aquilo faz sentido para ele.
Entendi. Por exemplo, se no casal um carrega geneticamente algumas síndromes, o outro não, também é importante fazer esse acompanhamento? Sim, da mesma forma, porque aí a gente entra um pouco em questões mais técnicas, né? Porque algumas síndromes, elas são do tipo dominantes. Isso quer dizer que se eu tiver um gene só afetado, eu já tenho aquela síndrome genética. E tem as síndromes recessivas, onde eu tenho que ter as duas cópias do gene. Porque o nosso material genético sempre vem metade da mãe, metade do pai. Metade vem do espermatozoide, metade vem do óvulo. Então, a gente sempre tem duas cópias do gene. Então, algumas síndromes, se eu tiver um gene afetado só, que eu recebi ou da mãe ou do pai, eu já tenho aquela síndrome. E outros casos, eu preciso ter os dois genes afetados. Então, quando a gente fala de uma síndrome dominante, se só um dos pais tem alteração, o filho tem 50% de chance de receber aquele gene afetado e também ser afetado, porque ele não precisa do outro gene afetado. Já quando a gente fala de doenças recessivas, se um dos pais é portador, mas não tem uma síndrome genética, os filhos não têm risco. Quando a gente faz o teste no parceiro e sabe que ele não carrega alterações, né? Entendi. Então, aí, nesse sentido, não existe o risco da criança ter a síndrome, mas pode ser portadora como um dos pais. E qual que é a importância de detectar, por exemplo, de uma forma precoce na criança e fazer o tratamento adequado das síndromes genéticas? Sim. Um passo bastante importante do aconselhamento é justamente o diagnóstico mais precoce possível, que é para a gente orientar os pais sobre qual é o provável curso da doença, quais são as possíveis características que essa criança pode desenvolver, sinais que os pais precisam prestar atenção, porque nem toda criança vai ter todas as características daquela síndrome, mas é importante que os pais saibam quais são as possibilidades de características que aquela criança pode desenvolver e o que pode ser feito para amenizar, para tratar. Muitas vezes não vai ter uma cura ou um tratamento, mas buscar melhorar a qualidade de vida e auxiliar no desenvolvimento daquela criança o melhor possível. E através da genética, a gente tem como, por exemplo, aqui, prever futuro, digamos assim, como que ela vai se manifestar no futuro? É exatamente nesse sentido. Dependendo, a gente pode pegar essas síndromes de predisposição, onde a gente sabe quais são, por exemplo, no câncer, a gente identificando uma alteração, a gente sabe quais são os tipos de câncer que o paciente pode desenvolver, quais são as porcentagens de risco, que exames esse paciente pode fazer mais recorrente para identificar o mais rápido possível, ou quando é uma doença de uma criança, exatamente nesse sentido, para saber mais ou menos como essa criança tende a se desenvolver. E existem também alguns exames genéticos que a gente chama direto ao consumidor, que fazem investigações de predisposições mais amplas, que são muito mais multifatoriais, como o nosso metabolismo para carboidratos, para o açúcar, para a gordura, como é o nosso sono, como a gente tem uma tendência de comportamentos alimentares, como é a nossa pele. Então, a gente pode ter uma ideia assim, de como as predisposições genéticas no nosso corpo e buscar ter hábitos de vida que façam com que essa influência genética, às vezes, seja mais branda, que não seja o que prepondere ali, né? E saber os nossos pontos fortes para usá-los a nosso favor, saber quais, às vezes, as estratégias alimentares que vai ser mais interessante para aquele paciente. Então, tem também esse tipo de exame que pode nos auxiliar bastante. Só que a gente sabe que nesse tipo de exame nada é determinante. Certo. Eu não vou saber exatamente como vai ser a minha vida, mas como pode vir a ser e o que eu posso fazer para prevenir. Perfeito, Juliana. Muitíssimo obrigada por sua presença, viu? Obrigada a você pelo convite. Isso aí, Juliana Dourado, ela que é bióloga, gente, especialista em genética. Obrigadão mais uma vez. Excelente semana, linda. Obrigada. Tchau, tchau.